Olá a todos! Nessa aula, nós vamos dar continuidade no estudo de conjuntos abertos, onde nós vamos relacionar conjuntos abertos com função contínua. Então, o primeiro grande resultado que nós temos é até dependendo da sua referência, é assim que é apresentada a definição de continuidade, mas o primeiro grande resultado que nós temos nessa videoaula é o seguinte: sejam mn espaços métricos e uma aplicação f que vai de mn. Essa aplicação ela é contínua se e somente se para todo aberto A em n temos que a imagem inversa de A, de f por A, é um aberto em M. Então, fazendo um desenho, até mesmo para entendermos o que está acontecendo, digamos que nós temos o conjunto M e nós temos o conjunto N aqui. E eu vou tomar a imagem inversa, ou seja, se F vai de M em N, então a imagem inversa, a gente pega um conjunto que está no ponto de chegada e vê quem está no ponto de entrada. Então nós vamos considerar A esse conjunto aqui, e o F a menos 1 de A não precisa ser uma única componente conexa por enquanto, né? Bem, a componente conexa, isso vai ser visto mais para frente, mas a f menos 1 de A pode ser, por exemplo, cada uma dessas bolinhas. A ideia é que para qualquer aberto que você tiver no ponto de chegada, a imagem inversa vão ser conjuntos abertos. Então aqui, por exemplo, seria uma união de 3 conjuntos abertos, vamos colocar assim. Mas de qualquer forma, é importante até revisarmos o que significa, em termos mais algébricos, f a menos 1 de A. Bem, conforme eu havia comentado com você, f a menos 1 de A é um ponto onde mora no ponto de chegada. Então ele é o conjunto de todos os valores de x de m, ou seja, todos os pontos x de m, de tal modo que quando você calcula o f de x, ele é um elemento de A. Então isso que significa o conjunto f a menos 1 de A. Então vamos provar o nosso resultado. Então vamos lá. Primeiro nós vamos para a ida, ou seja, se f é contínua, então a imagem inversa é um conjunto aberto. Então, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é considerar A um aberto qualquer de N. Então, seja A contido em N, um aberto qualquer, um aberto qualquer. E o meu objetivo nesse primeiro momento é mostrar que a imagem inversa também é um conjunto aberto. Então, seja A um aberto qualquer. Que nós vamos considerar agora, o que nós vamos considerar é x, por exemplo. X não, vou colocar P. P, um elemento genérico do f a menos 1 de A. Qual é o nosso objetivo? Mostrar que esse f a menos 1 de A é um conjunto aberto. Então eu tenho que mostrar que existe alguma bola centrada em P, de tal modo que essa bola esteja contida nesse conjunto. Mas vamos relembrar a questão da continuidade. Como f é contínua, vou até escrever isso, né? Como f é contínua, dado um epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que quando se calcula a distância de x até p menor do que delta, e essa distância, estou me referindo ao espaço métrico M, que f vai de m em n, então distância de x até p menor do que delta, implica na distância referente ao espaço métrico n de f de x a f de p menor que epsilon. Aqui, em breve, eu vou omitir esses índices, mas é muito importante se atentar em qual espaço métrico eu estou me referindo, ou seja, qual métrico eu estou trabalhando em cada um dos contextos. Então, só para não sobrecarregar demais a anotação. Só que é importante nós fazermos algumas traduções do que está escrito nessa nossa hipótese. A primeira é, olhando aqui para o lado direito, dizer que a distância de f de x a f de p é menor do que epsilon é a mesma coisa que dizer que o ponto f de x, o elemento f de x, ele é um elemento da bola centrada em f de p e raio epsilon.
Então isso é importante fazer essa tradução para esse conjunto aqui. De maneira análoga, vou até mudar aqui a cor, esse conjunto aqui está dizendo que o elemento x, ele pertence à bola centrada em P e raio delta. Então é muito importante fazer essa leitura. Por quê? Note que f de P, ele pertence, f de P não, perdão, P, ele pertence à pré-imagem do conjunto A. Por quê? Vamos lembrar aqui. Eu tomei o P, um elemento qualquer de f a menos 1 de A. Só que o que acontece? Se P pertence a f a menos 1 de A, isso implica que o f de P é um elemento de A. Por que f de P é um elemento de A? Vem da própria definição, cadê aqui o slide anterior? Vem da própria definição de que é um elemento que pertence à pré-imagem. É o conjunto de todos os x, tal que o f de x pertence a A. Então, se P pertence a f a menos 1 de A, f de P pertence a A. Só que A é aberto. Esse conjunto aqui, ele é aberto. Então isso quer dizer o seguinte, existe um epsilon zero, vamos dizer assim, maior do que zero, de tal modo que, quando você considera a bola centrada em f de P, raio epsilon zero, essa bola está contida em A. Por quê? Porque o f de P é um ponto interior, já que A é um conjunto aberto. O que acontece? Vamos chamar isso aqui de relação número 1 e tomando epsilon igual a epsilon zero, considere um delta zero maior do que zero que cumpre essa nossa condição número 1. Em outras palavras, aqui é, dado um epsilon positivo, existe um delta de tal modo que essa condição número 1 é satisfeita. Eu vou dar esse epsilon, vou chamar esse epsilon de epsilon zero. Então eu vou chamar de delta zero o valor de delta que corresponde a essa igualdade. E aí o exercício fica praticamente pronto, porque pense comigo no seguinte. Quando você considera uma bola centrada em x, raio delta zero, quando você considera isso, bem, isso vai implicar, antes de mais nada, que a bola, perdão, não é x não, aqui é p, né? Bola centrada em p e raio delta zero. Isso vai implicar que, primeiro, a bola centro f de p, raio epsilon zero, ele está contido em A, conforme essa informação aqui em cima. Só que o que acontece? Se você considerar qualquer x que pertence a essa bola, pela noção de continuidade, o f de x vai ter que pertencer a essa bola, porque é o que está escrito aqui. Se x pertence à bola centrada em P raio delta, então f de x pertence à bola centrada em f de P raio epsilon. Então, nesse caso, se x pertence a essa bola, então f de x pertence a essa bola, logo f de x pertence ao conjunto A, e isso implica que essa bola centrada em P raio delta zero está contido na pré-imagem de A. E isso vai implicar o quê? Que P é ponto interior, e se P é ponto interior e P foi tomado como um ponto genérico, isso vai implicar que o conjunto f a menos 1 de A é aberto. No caso, ele é um aberto, né, de M, porque você vai de N para M. Agora, o que nós vamos fazer é demonstrar a recíproca, ou seja, demonstrar que se você tem que a imagem inversa para todo aberto A em N, a imagem inversa é um aberto, vamos mostrar que F é contínua. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou considerar é P é um ponto qualquer de M. E eu vou mostrar que essa função ela é contínua em P. E aí, se P é um ponto qualquer, logo a função F é contínua. Então, seja P
pertencente a M qualquer, o que a gente sabe é o seguinte, vamos lá. Eh, Primeira coisa é que se P é um elemento de M, né, então a gente pode considerar uma bola centrada em F de P, raio epsilon, aonde esse epsilon é dado. Então vou até colocar assim, ó, para todo epsilon positivo, essa bola centrada em F de P, raio epsilon, é um aberto de N. Por que que a gente pode afirmar isso? Porque vem da própria definição de bola, né, o que que é a bola. Você tem o centro e você tem o epsilon, toda bola aberta é um aberto. Se essa bola aqui é um aberto de N, observe que eu vou fazer o nosso A igual a essa bola. Então isso vai implicar que o F a menos 1 dessa bola, o F a menos 1 dessa bola é aberto. É aberto em M. Porque para a imagem de aberto é aberto. Agora, note que P, outra informação que nós temos, é que P ele pertence a esse conjunto. P, ele é um elemento desse conjunto, porque o F de P vai estar dentro dessa bola. Isso implica que existe um delta, que aí no caso, como esse conjunto é um conjunto aberto, P é um ponto interior. Então existe um delta maior do que zero, de tal modo que a bola centrada em P, aí o delta, esteja contido nesse nosso conjunto aqui. Agora, dizer isso aqui, vamos ler o que está acontecendo. É dizer o seguinte: se x é um elemento desse conjunto, isso quer dizer que a distância de x até P é menor do que delta. Então, considere x um elemento qualquer desse conjunto. Logo, o f de x, ele vai pertencer à bola centrada em f de p raio epsilon, que é a mesma coisa que dizer que a distância de f de x a f de p menor do que epsilon. Então, dado o epsilon positivo, você vai olhar para a pré-imagem, você vai usar o fato de p ser um ponto interior, você seleciona aquele delta que torna, por exemplo, essa afirmação válida. E isso faz com que a sua função f seja uma função contínua, porque para todo x ele é delta próximo de p, f de x é epsilon próximo de f de p. Então nós temos esse resultado, que é um resultado muito importante. Inclusive, você consegue definir noções de função contínua sem precisar agora falar de métrica. Porque se você olha, por exemplo, aqui, está todo aberto A em N, nós temos que a pré-imagem de F, pré-imagem de A é um aberto, então você consegue definir noção de continuidades só falando de abertos, sem precisar falar de métrica. Mas professor, para você falar de aberto, você precisou falar de métrica. É que nós vamos estudar noções gerais de topologia, aonde nós vamos flexibilizar, vamos dizer assim, a noção de aberto. Mas isso, quando eu falo flexibilizar a noção de aberto, não se preocupem, nas próximas aulas eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso. De qualquer forma, uma pergunta que é extremamente natural é o seguinte: poxa, a gente viu que na noção de continuidade a gente estava falando de pré-imagem, né, de f a menos 1. Se eu tenho A, por exemplo, um aberto no meu domínio, é verdade que o f de A necessariamente é um A aberto em N? E aí seria mais fácil, né? Por que eu estou trabalhando com pré-imagem e não com a imagem direta, né? É porque isso não é verdade sempre. Bem, vamos pegar um exemplo bem simples de R em R, onde para cada x você associa a função x ao quadrado. E se você considerar A, por exemplo, o conjunto formado de -2 a 2,
ou seja, A é um intervalo aberto, logo é um conjunto aberto em R. Você calcular o f de A, ou seja, você calcular o x ao quadrado, não é muito difícil perceber que o resultado vai dar um intervalo fechado em 0 e aberto em 4, que não é nem aberto nem um conjunto fechado. Tudo bem que conjunto fechado ainda não estudamos, mas observe que a imagem de um aberto não deu um conjunto aberto, mas a pré-imagem sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui já temos um cenário onde não adianta você tentar calcular o f de um conjunto aberto, porque não necessariamente é aberto. Porém, existem funções na qual essa propriedade é verdadeira. Aqui eu dei um exemplo de uma função contínua que não atende isso, mas existem funções contínuas que podem atender isso. Para essas funções contínuas, nós vamos dar o nome a ela de f ser uma aplicação aberta. Então, para esses casos, a gente diz que f é uma aplicação aberta, mas nem toda função contínua é uma aplicação aberta. Bem, um outro motivo para a gente, vamos dizer assim, esquentar o nosso coração quanto à questão por que a gente está trabalhando com pré-imagens e não com a imagem direta, é uma observação que eu vou deixar como exercício para vocês, mas vale a pena refletir sobre isso. E se você considera f uma função que leva de x em y, uma função qualquer, e observe que x e y nem precisa ser espaço métrico, e se você considerar A e B subconjuntos de x, W, V subconjuntos de y, então assim, f de A interseção B está contido em f de A interseção f de B, mas pode ser que não seja igual. Então fica como exercício pensar num exemplo onde não atende a igualdade. A função x ao quadrado vai ajudar. Só que quando você olha para a pré-imagem, é verdade que a pré-imagem de W interseção V é igual à pré-imagem de W interseção pré-imagem de V. Também é verdade para a união, ou seja, pré-imagem de W união V é igual à pré-imagem de W união pré-imagem de V. Então, vamos dizer assim, uma grande motivação de se trabalhar com pré-imagens ou com imagem inversa, tá justamente porque com pré-imagem você tem muitas propriedades de teoria de conjuntos, de operações de conjuntos, porque você pode fazer operações de interseção e de união à vontade. Quando fala à vontade é que você consegue fazer essa decomposição. Então, por isso que é interessante você considerar no seu kit de ferramentas o resultado anterior. Porque por mais que intuitivamente falando, é mais natural a gente enxergar a função contínua usando epsilons e deltas, mas se você está num ambiente muito topológico, onde precisa falar de uniões e interseções, enxergar esse resultado aqui é uma excelente pedida. O f a menos 1 de um aberto ser um aberto. Bem, algumas observações interessantes sobre alguns resultados interessantes que nós temos sobre função contínua é que se você considera f que vai de MR contínua, então a gente sabe que o conjunto dos valores de x em m, o conjunto do x em m, tal que f de x é maior do que zero, é um aberto em M. E por que a gente pode falar disso? Porque é só pensar no seguinte cenário que é bem simples, né? Que esse mesmo conjunto D, bem, se f de x é maior do que zero, então isso quer dizer o quê? Que o f de x é maior do que zero, menor do que infinito, vamos colocar assim, ou seja, que esse valor aqui está dentro do intervalo de 0 a infinito, aí no caso seria a pré-imagem. Então, D seria justamente a pré-imagem um intervalo aberto de 0 a infinito. Como esse intervalo aberto é um conjunto aberto, pré-imagem de aberto é aberto, porque a função é contínua, logo D é um aberto em M. Então, vá lá, chegamos no nosso resultado. Outro resultado interessante é que se f e g são funções contínuas, você tem que esse conjunto A, que é o conjunto de todos os x que estão em M, de tal modo que f de x é diferente de g de x, é um aberto em M. E essa aqui, basta você enxergar, por exemplo, uma função φ de x definida como a distância de f de x a g de x, e aí só para uma observação rápida, né?
Esse φ, na verdade, é uma função que vai de m em r. Aí para cada x você calcula essa distância. E aí o conjunto A, bem, se a gente está falando de distância de f até g, a única possibilidade desses dois caras serem iguais é se essa distância é igual a zero. Então, se esses caras são diferentes, isso quer dizer que esse número aqui é maior do que zero. Ou seja, o A é a pré-imagem do intervalo de zero a infinito de novo. E aí, só observar que essa função φ, ela é contínua. Por que a gente pode dizer que ela é contínua? Porque ela é uma composta de funções contínuas. Porque f e g é contínua e a função métrica, a função distância, é uma função contínua. Logo, A é um conjunto aberto. Observe, então, que sem fazer muito esforço, nós demonstramos dois resultados que são bem interessantes. E aí, uma outra observação extra, voltando, por exemplo, a esse cenário aqui, é que se a gente considera, por exemplo, F não, vamos colocar H, o conjunto de todas as matrizes N por N associada a R, ou seja, imagina essa função H sendo essa função, que pega cada matriz quadrada N por N, associa um número real, onde pega cada matriz A e calcula o determinante de A. Então, o que acontece? Que é a função determinante, basicamente, que eu estou dizendo. Se você considerar D esse conjunto de todos os valores onde o determinante é positivo e D chapéu, vamos colocar assim, todas as matrizes onde o determinante é negativo, observe que D ele é a pré-imagem do intervalo de zero a infinito, e esse D chapéu ele é a pré-imagem do intervalo de menos infinito a zero. Aonde que eu quero chegar? Se você está dentro do espaço das matrizes quadradas, e você olha para todas as matrizes cujo determinante é diferente de zero, porque ou o determinante vai dar positivo ou negativo. Esse conjunto é um conjunto aberto. Ou seja, o conjunto de todas as matrizes onde o determinante dá diferente de zero. É um conjunto aberto. Por quê? Porque ele é uma união de dois conjuntos que são abertos, tendo em vista que a função determinante é uma função contínua. Então, o que a gente acabou de demonstrar, pegando um pouquinho de carona da álgebra linear, é que o conjunto de todas as matrizes que possuem inversa formam um conjunto aberto. Então, observe que foi meio chá de cogumelo, talvez, mas coloque nos comentários se vocês entenderam essa explicação, e é importante perceber a riqueza desse resultado. Agora, nós temos um teorema, um outro teorema que é interessante nós observarmos, que é o seguinte: sejam M e N espaços métricos e H uma bijeção de M e N. Para H ser um homeomorfismo, é necessário e suficiente que H induza uma bijeção entre abertos de M e abertos de N. Em outras palavras, que o H vai fazer uma bijeção entre abertos. Eu só não vou fazer a demonstração formal, só vou fazer uma demonstração com as mãos, ou seja, só vou convencê-los, vamos colocar assim. Então, considera M e N conjuntos abertos e nós vamos considerar aqui o seguinte: eu vou fazer uma bijeção entre abertos. Então, vamos imaginar, começar com N, que é melhor. Vamos imaginar aqui A um aberto de N. Como? Bom, vamos pensar nos dois sentidos, né? Como H, vamos supor que ele é um homeomorfismo. Isso quer dizer o quê? Que tanto H é contínua, quanto a inversa é contínua. Só que se H é contínua, eu tenho aqui a pré-imagem de H. Aqui. E aí o que acontece? Para cada aberto que está em N, eu vou associar a um aberto que está em M. Agora eu tenho que fazer o contrário. Se você tem um aberto qualquer de M, se H é um homeomorfismo, isso quer dizer que a função inversa dela também é contínua. Só que a função inversa faz o caminho inverso. Então, se você toma a pré-imagem, vou colocar assim, você toma a pré-imagem da função inversa de um conjunto aberto,
esse conjunto também é aberto. Ou seja, se para cada aberto em N você tem um aberto aqui em M, ok. E se você tem um aberto, cada aberto em M, você tem um aberto em N. Ou seja, você tem uma bijeção de abertos. Então, de novo, né, só uma demonstração com as mãos, o formalismo vou deixar com vocês como um exercício. Mas, de qualquer forma, é muito importante observar que uma das consequências desse resultado é que se você tem, por exemplo, D1 e D2 métricas equivalentes, então essas métricas equivalentes vão induzir uma bijeção entre abertos. Mais do que isso, os mesmos abertos que são referentes à métrica D1 serão os mesmos abertos referentes à métrica D2. Mas por que disso, professor? Bem, isso vai ser abordado na próxima videoaula ou nas próximas videoaulas, mas de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou, na medida do possível, esclarecendo. Peço que vocês curtam o vídeo, deem feedbacks e até a próxima.